Bem-vindos a mais uma Segunda Segura por aqui, e hoje a gente vai explorar como você pode sair do operacional e ser mais estratégico na sua liderança. E para isso, a gente vai falar de um passo a passo de como fazer efetivamente isso acontecer. Certo? Esse, sem dúvida alguma, é um dos temas e uma das reclamações que eu mais escuto dos líderes que eu atendo individualmente nas mentorias e até mesmo nos treinamentos que eu dou relacionados à segurança psicológica e desenvolvimento de líderes. Eu preciso sair do operacional, eu preciso ser mais estratégico. E sem dúvida alguma, esse tema ele é crucial para todo líder que quer fazer a diferença e quer alcançar resultados superiores e levar suas organizações, as suas equipes a um futuro promissor, a um futuro com maior resiliência organizacional, um futuro com maior inovação, com desempenho e com bem-estar. Sem dúvida alguma, quando a gente fica somente no operacional, né, ou fica muito operacional, a gente perde sim a nossa capacidade de amplitude de visão, né, de olhar aí os cenários. Então a gente vai falar justamente sobre isso, né, como efetivamente a gente sair do operacional ou reduzir o operacional do nosso dia a dia e sermos mais estratégicos na liderança, porque é isso que sem dúvida alguma vai fazer diferença frente ao cenário disruptivo que nós temos, frente ao cenário de constante mudança, frente a um cenário que exige cada vez mais das organizações e da liderança resiliência, né? Sem dúvida alguma é essa palavra. E além de resiliência, é inovação. E não há como eu ter resiliência e inovação sem segurança psicológica, certo? Boa noite, gente. Tudo bom, Lilian? Saudades também de você. Tudo ótimo. Boa noite para as pessoas que estão entrando. E, gente, esse é um tema importante, então aproveita, vai ali no aviãozinho, já compartilha com os seus amigos, líderes que precisam assistir esse conteúdo e que também volta e meia estão dizendo para você que estão presos aí no operacional, que não aguentam mais o operacional, que precisam olhar mais estrategicamente, que precisam ter a visão, né, da floresta e não ficar olhando só para a árvore. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Então vai lá no aviãozinho e compartilha. Bom, separei aqui algumas coisas, tem um roteirinho, porque eu tenho o hábito, né, de começar a me empolgar aqui com os temas e falar muito, e quando eu vejo, já está perto do prazo do tempo limite que eu estipulei aqui para nossa Segunda Segura. Para você que está vendo pela primeira vez ou para você que está assistindo na gravação, lembra que toda segunda tem Segunda Segura, que é a live para que você possa aprimorar a sua liderança e fortalecer a sua semana toda segunda-feira, às 19h30. Começa a live, a Segunda Segura, sempre com temáticas que eu trago, que aparecem nos meus atendimentos, que aparecem nos meus treinamentos. E já aproveitando, dando um spoiler, semana que vem tem uma Segunda Segura falando das principais insights e tendências que eu vi no Start RH Leadership Experience da última semana que eu estive, trazendo os principais pensamentos a respeito da liderança, a respeito de gestão de equipes, gestão de pessoas, para esse cenário que a gente está vivendo, certo? Então vamos lá. Então, seguir aqui o meu roteiro, né? Muitas vezes, como líderes, né, e quando eu falo em líderes, às vezes as pessoas dizem, mas Carol, eu só tenho uma pessoa na minha equipe, ou eu sou um profissional liberal, e eu tenho um membro, né, da minha equipe, ou eu gerencio outras pessoas que não necessariamente estão sobre a minha alçada, ou hierarquicamente ligados a mim. E já aproveitando e falando sobre esse tema, que eu vou falar inclusive dos insights da semana passada no Startse RH Leadership, liderança, gente, cada vez mais é menos sobre cargo, é menos sobre hierarquia e é mais um estar, né?
um estar de protagonismo, um estar de iniciativa, de autorresponsabilidade perante os problemas existentes. Então, algo que se falou muito lá, que eu vou explorar um pouco mais na segunda que vem, sobre liderança horizontal. E quando a gente fala sobre liderança horizontal, a gente está falando justamente que eu não preciso ter um cargo, eu não preciso ter um status de líder, mas eu posso sim ter uma posição de liderança, né? E existe aí uma diferença muito grande, né? Entre o status da liderança, da hierarquia, e a posição de liderança. Eu não preciso ter status para ter a posição. E isso é o que tem se falado, porque hoje em dia, cada vez mais, a solução a qual todos nós líderes, né, precisamos, ela não vem somente da nossa cabeça, né? Ela não vem somente daquilo que a gente acredita que é a solução. Cada vez mais, a busca de ideias e soluções, ela precisa vir de uma estrutura colaborativa. Muitas mentes pensando vão achar uma solução muito mais eficaz para os problemas que estão se desenhando nos dias de hoje. Então, algo que realmente faz sentido é que quando a gente fala de liderança, é a gente lembrar disso, né? Que é menos cargo e é mais um estar. Um estado de protagonismo, um estado de iniciativa, um estado de autorresponsabilidade, a qual todos nós precisamos, independente da função que a gente ocupa dentro de uma organização ou dentro de um negócio. E a grande questão aqui que é importante é que muitas vezes nós, de uma forma geral, nos vemos presos no operacional, mas é efetivamente no estratégico que nós podemos realmente levar os nossos negócios e as nossas organizações, as empresas onde a gente atua, para um futuro promissor e onde a gente pode, de fato, transformar. É no estratégico que existe a possibilidade de transformarmos os problemas em oportunidades, os desafios em crescimento e assim sucessivamente, né? E essa frase pode parecer clichê, mas a gente tem que lembrar disso. Por quê? E aí vem algo muito comum, uma armadilha muito comum do dia a dia, que é o operacional, ele preenche o nosso dia, certo? Ele nos traz um senso de utilidade, de eu estou fazendo algo. Então, se eu tô lá numa atividade rotineira e operacional, a qual todas as funções e profissões têm, é natural que eu chegue ao final do dia e eu tenha aquele volume de eu fiz muita coisa hoje. Mas, de fato, será que eu fiz algo que agregou? Agregou para o futuro? Agregou para o negócio? Agregou para aumentar o faturamento? Agregou para eu estar na vanguarda do meu setor? Né? O que eu fiz de fato estratégico? E muitas vezes, quando eu vou tirando todas essas questões operacionais, eu vou vendo que o estratégico talvez tenha ficado menos de 10% ou nem isso, né? E muitas vezes eu descubro que eu sou um líder meramente operacional de tantas tarefas que eu estou cumprindo ao longo do meu dia. Então, a grande questão da gente poder, inclusive, alcançar um desempenho, uma produtividade maior, um sucesso, né? Quero alcançar sucesso dentro da minha liderança, dentro da minha organização, dentro da minha empresa. Não se trata de trabalhar mais, que é muito comum, inclusive, a gente achar, quando a gente tem muitas atividades operacionais, eu preciso trabalhar mais. E, na verdade, o que a gente está falando é de trabalhar de forma mais inteligente, né? Então, isso é importante, a gente mudar essa forma de pensar, né? E olhar para a nossa lista de tarefas, as nossas demandas, e realmente eu poder separar o que é estratégico e o que é operacional. Existe um exercício que eu faço, e aí já fica uma dica para você, que eu faço com os meus mentorados, que é um exercício de brainwriting, né? O que é um exercício de brainwriting? Você pode fazer isso numa ferramenta como o Miro ou o Mural, né? Se você for mais tecnológico, ou você pode simplesmente pegar post-its e separar post-its de cores diferentes e colocar numa parede, onde você vai separar situações estratégicas e situações não estratégicas,
da sua liderança, do seu dia a dia. Para você ter clareza do volume, né? Para você ter clareza do que você está chamando de estratégico e o que você está chamando de operacional. E talvez você se dê conta de que quando você começar a listar, você vai ter dificuldade de achar atividades estratégicas. Por quê? Porque nós ficamos muito nesse lugar comum, né? Essa é uma dor muito comum das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, que é, eu tenho muita demanda operacional. Tenho muita atividade operacional e eu não consigo tempo para o estratégico. O estratégico eu preciso fazer fora do horário, o estratégico eu preciso fazer no final de semana, eu preciso fazer na minha casa, eu preciso dedicar mais horas. Só que quando a gente vai ver o que é o estratégico, de fato, e a gente vai mapear, talvez você descubra que nem você sabe muito bem o que é o estratégico dentro da sua área, dentro do seu negócio. E, gente, isso é muito mais comum do que você imagina. Eu atendo diversos líderes individualmente, faço uma série de treinamentos aí com diversas empresas, e isso é muito comum. Então, essa é uma boa estratégia de brainwriting, como se você fizesse um exercício de criatividade mesmo, e você vai colocando ali, né? E quando você se sente nesse lugar de tô super operacional, não estou pensando, né? Só tô aqui executando. O que você tá querendo, de fato, né? O que o seu dia a dia de trabalho tá recheado, que tá dando essa sensação de que você está estagnado ali naquele lugar sem conseguir sair, com um monte de atividades que na sua visão não estão agregando. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Então, primeiro, não é trabalhar mais. Então, para ter sucesso, para ter maior desempenho, para ter maior bem-estar, produtividade, não é uma questão de trabalhar mais, mas é uma questão de trabalhar inteligentemente. E para a gente trabalhar inteligentemente, a gente precisa saber o que é operacional e o que é estratégico. E o quanto eu estou dosando do meu dia para um e para outro. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu separei aqui é a gente poder entender efetivamente a diferença entre esse operacional e esse estratégico. Por quê? Se nós fazemos essa confusão, né, inclusive, de o que é atividade operacional, o que é estratégico, e volta e meia caímos neste lugar de eu quero ser mais estratégico e tô sendo muito operacional, e quando a gente para pensar o que é, de fato, que atividades são essas, a gente não consegue encontrar, a gente precisa saber o que é, que diferença, né, é essa de operacional e de estratégico. E aqui eu trouxe justamente um conceito super simples para você entender. Operacional se trata do o que e como, né? Então gravou, operacional é o que e como. E o estratégico é por que e onde, né? Então isso é importante justamente a gente lembrar. Operacional é o que e como, e estratégico trata do porquê e onde, né? Então, quando eu começo a olhar para isso e a pensar naquilo nos desafios que eu tenho, nas atividades que eu tenho, e eu começo a colocar cada coisa na sua caixinha do porquê e onde, e sendo estratégico, e do o que e como no operacional, eu consigo ter clareza. E clareza é essencial para que a gente tome melhores decisões. E o nosso dia a dia, ele é repleto de tomadas de decisões. Micro e decisões complexas. Muitas vezes a gente não para pensar, mas a todo momento a gente está tomando decisões. Quanto mais clareza eu tiver sobre o meu dia a dia, sobre o que eu quero, mais facilmente eu vou poder decidir. Então, esse é um primeiro ponto, né? Eu entender as diferenças. Então, no operacional, eu vou estar focado nas tarefas do dia a dia, certo? Então, já no estratégico, eu estou focado na direção e na visão. Então, operacional, eu estou focado em tarefas do dia a dia. No estratégico, eu estou focado na visão, né? Então, acho que isso é bem importante, visão e direção. Bom, quando eu penso sobre isso, é importante também falar, eu falei ali no início, né, que o operacional, ele preenche o nosso dia. E muitas vezes eu vejo que alguns líderes que eu atendo, eles muitas vezes ficam com essa sensação, né, quando eles começam justamente a sair do operacional,
e começa a sobrar tempo, eles caem naquele lugar de que estou abandonando as minhas responsabilidades, estou deixando a desejar, né? Eu estou dando espaço para outras pessoas e agora? O que eu faço com esse tempo livre, né? Eu pedia tempo livre para pensar mais no estratégico e agora, o que é esse estratégico? Então, é importante a gente definir isso, né? Que sair do operacional não é abandonar as suas responsabilidades, mas sim você elevar a sua perspectiva, tá? Gravem essa frase aqui que é importante. Então, sair do operacional não é você negar suas responsabilidades, mas sim você elevar a sua perspectiva, você ampliar a sua visão, certo? Bom, e como que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso tudo acontecer, né? Eu falei de um passo a passo aqui e eu separei justamente para vocês algumas coisas que eu julgo serem importantes, né? Para a gente falar sobre como eu saio do operacional e como que eu efetivamente consigo entrar mais a fundo no estratégico e amplio essa perspectiva. O primeiro ponto, que é outro calcanhar de Aquiles, que normalmente aparece quando a gente fala de sair do operacional e de fato entrar, né, no estratégico, a gente está falando de saber delegar, né, de delegar com eficiência. E delegar, tem até uma frase, né, que o pessoal diz, não é delargar, né? Não é simplesmente toma que o filho é teu, faça isso. E o que eu vejo muitas vezes, gente, é líder delegando para pessoas que não têm maturidade ainda. E aí lembrando que maturidade não é uma questão da pessoa ter maturidade ou não, mas é maturidade profissional em termos de atividades. Para eu delegar, lembrando, eu preciso que essa pessoa esteja num nível de maturidade profissional, né? Onde ela consiga se autodirecionar, onde ela domine amplamente, né, as tarefas a qual ela desempenha e a qual ela vai desempenhar com a minha delegação. E que ela precisa se autodirecionar, porque não tem coisa pior do que eu delegar algo e eu ficar toda hora cobrando para ver se a pessoa fez e para que eu me adiante, para que eu não fique na mão como líder, né? Então ela precisa ter maturidade, ou seja, ela precisa ter responsabilidade, ela precisa ter iniciativa e ela precisa ser uma pessoa que se autodirecione, saiba quais são as entregas que ela precisa fazer, no prazo que precisa ser feito, e ela vai automaticamente fazer isso, né? Então aqui tem esse ponto importante que é ela delegar, sim, né? De forma eficaz. Então, o primeiro ponto para a gente sair desse operacional e ser mais estratégico é o saber como delegar. Então, delegar essas tarefas operacionais, né, para a equipe e confiar nesse processo. Por quê? Se você fez uma boa delegação, né, do jeito certo, para uma pessoa que está em estágio de delegação, autodirecionada, com alto grau de maturidade profissional, você precisa confiar no processo, deixar essa pessoa trabalhar, estipular os prazos, estipular as suas expectativas quanto ao trabalho que você está delegando, estipular como você quer esta entrega e como que você vai fazer o acompanhamento entre o momento que você delegou e a entrega. Como que vai ser esse acompanhamento? E estabelecer com a pessoa justamente sobre isso. E quando você faz essa delegação, o que você tem? Você tem liberação de tempo para que você possa focar naquilo que é estratégico. Então, se você já sabe o que é estratégico, você consegue tempo para isso, né? Então, delegar é justamente você multiplicar o seu impacto como líder, né? Lembrem, essa frase é importante. Delegar é você multiplicar o seu impacto como líder, né? Então, esse é um ponto para você sair do operacional e ser mais estratégico. Décio, tudo bom? Quanto tempo? Bom te ver aqui nessa segunda segura. Segundo ponto, tá? Desse passo a passo certo para sair do operacional e ser mais estratégico na sua liderança. Falamos de delegação eficaz e falamos aqui de, segundo ponto, desenvolver habilidades estratégicas, né?
O que é isso? Eu preciso ter uma análise crítica mais forte, né? Eu preciso desenvolver aí uma resiliência, a minha capacidade de ser criativo, entre outras habilidades estratégicas, né, que são necessárias. Para isso, eu preciso investir na minha capacitação como líder, né? Eu vou ler livros, eu vou buscar mentorias, eu vou participar de workshop, eu vou ir a congresso. O que acontece, gente? Para eu ser também estratégico, para eu ter amplitude de visão, eu preciso ampliar o meu conhecimento. Eu preciso ampliar o meu conhecimento não só teórico, mas eu preciso ampliar o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento de relações. Eu preciso olhar para fora da minha casa, né? E aí minha casa pode ser o meu trabalho. Olhar para fora e ver que existe um mundo diferente daquilo que eu estou acostumado a viver, né? Por quê? Porque eu preciso começar a fazer outras correlações, né? Tinha um filme, inclusive eu tava aqui falando e tava tentando lembrar do nome do filme. Eu sou péssima para nomes de filmes, músicas, enfim. Mas eu acho que era o Show do Truman. Agora me veio. Lembra que ele vivia num mundo que era perfeito? E um belo dia ele descobriu que ele estava num estúdio, né? Que ele foi andando e ele descobriu que aquela vida, aquela cidade, aquelas pessoas, que nada disso era real e que, na verdade, ele vivia num estúdio e estava tudo a todo momento sendo documentado, né? Quando ele sai e vai para a vida real, o que o Truman ele descobre, né? Ele descobre que existe um mundo totalmente diferente e que tudo aquilo que ele imaginava não era daquela forma, né? O que aconteceu ali? Ele ampliou a visão dele. Então ele tinha uma visão de mundo que era isso aqui, que era um mundinho dele daquele estúdio que ele achava que era real. No momento que ele saiu daquele estúdio e ele viu que existia um mundo à parte, com outras realidades, ele descobriu outras possibilidades e passou a fazer outras correlações. E isso amplia a visão. E para que eu possa ser mais estratégico, eu preciso de amplitude de visão. Eu preciso de visão sistêmica. Eu preciso entender como que as coisas se correlacionam. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo complexo, né? O mundo, ele deixou de ser linear ou cartesiano, o nome que você quiser dar, que existia há anos atrás. O mundo hoje, ele é complexo e a gente não consegue estabelecer de fato onde algo começa e onde algo termina, certo? Então isso é importante, por isso que eu preciso investir em capacitação, né? Eu preciso ampliar minha visão através do conhecimento, através da vivência, através da conversa com outras pessoas, conhecer outras culturas, inclusive, né? Frequentar outros lugares. Isso acaba sendo essencial. Então, o conhecimento, ele acaba sendo a base para decisões estratégicas mais assertivas. Então, o que eu disse para vocês, quanto mais clareza eu tenho, mais condições eu tenho de me adaptar às situações. E quanto mais eu consigo me adaptar, mais assertivo eu vou sendo diante dos desafios que vão batendo a minha porta, né? Então, esse é um outro ponto. Então, delegação eficaz, a questão de desenvolver habilidades estratégicas é o nosso segundo passo. O nosso terceiro passo, que eu separei aqui para vocês, fala sobre planejamento e visão. Então, a outra questão é que, sem dúvida alguma, eu preciso ter um planejamento, né? Eu preciso entender, eu preciso ter uma noção efetiva, assim, da área que eu estou dentro da organização, como eu estou sendo visto e como eu quero ser visto. E a partir do que eu quero ser visto, que atividades são mais estratégicas ou precisam se tornar estratégicas, porque elas estão linkadas com o negócio, né? O estratégico é tudo aquilo que faz aumentar o desempenho desse negócio. E aí, desempenho, gente, pode ser sim uma produtividade maior, uma rentabilidade maior, um EBITDA maior, enfim, o que for, né? Mas eu preciso saber como que esse meu estratégico se conecta
com o objetivo desse negócio. E para isso eu preciso olhar o meu setor e entender qual é a imagem que eu tenho hoje e qual é a imagem que eu preciso construir. E a partir dessa imagem que eu preciso construir, eu preciso planejar e olhar as atividades que fazemos e separar atividades operacionais e atividades estratégicas. Não temos, somos meramente operacionais hoje. Ok, que atividades eu preciso desenvolver? E aí entra o desenvolvimento das habilidades estratégicas. Por quê? Por que entra o desenvolvimento das habilidades estratégicas? Porque no momento que eu consigo entender qual é a imagem que o meu setor tem dentro da organização, que imagem eu quero passar a ter, se eu sou meramente operacional e eu quero ser mais estratégico, quero conectar as minhas entregas com os objetivos organizacionais, eu preciso ter a habilidade estratégica para desenvolver visão, para entender como que eu conecto a minha área extremamente operacionais, as atividades operacionais que eu faço hoje, com essa questão estratégica, com os objetivos estratégicos. Como é que eu diminuo esse gap existente entre o operacional e o estratégico, né? Do negócio em si, e aí falando de uma forma mais macro. Então, eu preciso ter esse planejamento, e ele não pode ser não estou falando de um planejamento de longo prazo, porque hoje em dia a gente não trabalha, inclusive, mais com planejamento de longo prazo, mas eu preciso ter essa ideia de para onde eu vou hoje, para conectar com a estratégia do negócio, né? E com isso, sem dúvida alguma, se você conecta com a estratégia do negócio, você automaticamente vai estar contribuindo com o resultado desse negócio. E aqui o resultado não é só financeiro, mas é o resultado de pessoas, é o resultado de imagem, é o resultado de participação de mercado e assim sucessivamente, né? Então, quando a gente tem isso claro, a gente tem metas específicas, elas estão alinhadas com a visão da organização, eu tenho um farol, eu tenho para onde ir, eu tenho como olhar o estratégico e não olhar com esse lugar amplo, que tudo é possível, né? Mas eu tenho um foco, eu tenho um norte e isso guia, inclusive, os esforços da minha equipe, né? Então, uma visão clara acaba sendo, sim, um farol que guia a sua equipe rumo ao sucesso, né? Rumo a entregas com desempenho, né? Quarto ponto, né, desse passo a passo para sermos menos operacionais e mais estratégicos na liderança. Quarto passo que eu separei para conversar com vocês aqui a gente precisa começar a trabalhar com uma cultura de inovação, um ambiente de inovação. Durante muito tempo e ainda, né, não só durante muito tempo, ainda hoje a gente vê muito essa questão de que inovação tem a ver com tecnologia, são empresas de tecnologia. E na verdade, hoje, todos nós, empresas de serviço, empresas de produto, indústria, tecnologia, consultoria, treinamento, comércio, o que for, precisamos inovar. E inovar não é algo tecnológico que você vai fazer. Você pode inovar no comportamento, você pode inovar na experiência do cliente, você pode inovar na experiência do produto, você pode inovar no produto, obviamente, que é o que a gente mais conhece, você pode inovar no processo, na forma que você fala sobre o seu produto, na forma como você aborda, enfim, né? Existem várias formas da gente adaptar inovação para o nosso dia a dia. E todos os negócios precisam de inovação. Então, o quarto passo desse passo a passo certo para a saída operacional e ser mais estratégico na sua liderança tem a ver com criar uma cultura de inovação. E criar uma cultura de inovação tem a ver com estimular a criatividade e esse pensamento fora da caixa, fora do convencional, vamos pensar assim, fora da zona de conformidade na equipe, né? Então, é permitir que ideias novas possam emergir, possam fluir, permitir que um ambiente de colaboração ele possa ser instituído, né? Onde as pessoas tenham voz, onde elas sejam escutadas, onde as coisas acontecem. E no final das contas, a gente vai ver que a inovação é o grande motor que impulsiona o crescimento sustentável, né?
E cada vez mais o que nós precisamos é de crescimento sustentável, né? Quando a gente fala de sprint, né, a gente não é isso que importa nesse momento, sprints de crescimento. A gente precisa crescer automaticamente, né? Agora, nesse momento. Então, isso é importante, né? A gente entender que para que sim, a gente possa levar a nossa empresa para um futuro sustentável, né? Para um futuro promissor, a gente precisa de inovação. O que impulsiona efetivamente esse crescimento sustentável vai ser inovação. Bom, mas Carol, o que impulsiona a inovação? E aí a gente vai cair justamente num ponto que eu martelo enormemente aqui no Insta, que é a segurança psicológica. Inovar não é um processo fácil, porque é um processo onde as pessoas precisam sair da sua zona de conforto e é um processo que tem muito atrito, né? E eu sempre digo que para a gente ter um processo de inovação fluindo, a gente precisa reduzir atrito social, ou seja, eu estou aqui discutindo por opiniões, por formas de pensar, e a gente amplia o atrito intelectual. Ou seja, a gente vai para uma discussão de ideias, né? E é aí que eu tenho espaço para inovação. Agora, eu não consigo reduzir atrito social e aumentar atrito intelectual se eu não tenho segurança psicológica na base da minha liderança. Então, vocês percebem como eu ser um líder mais estratégico e menos operacional passa por segurança psicológica, né? Então, esse é um ponto, né? Então, a gente falou aqui dos 4 passos, né? Então, delegar eficazmente, né? Então, ser eficaz nessa delegação. A gente falou de desenvolver habilidades estratégicas, a gente falou de planejamento e visão. E, por último, aqui falamos de cultura de inovação. Lembrando que inovação não é só para empresas de tecnologia. Se você for uma indústria, se você for uma consultoria, uma empresa de serviço, um comércio, você vai precisar de inovação constante no seu negócio. E existem muitas formas de inovar que não seja tecnológico, certo? Então, isso é um ponto importante. E aí tem algo assim que eu falo que assim é super importante quando a gente está falando sobre isso. Tem alguns desafios que são comuns, né? Eu separei aqui, inclusive eu listei 2, né? Teria vários aqui, né? Mas assim, eu escolhi 2 para falar hoje, senão a gente vai ficar a noite toda falando sobre isso. Existem 2 desafios quando a gente está saindo do operacional e indo justamente para esse lugar mais estratégico com a liderança, que é resistência à mudança. Gente, assim, é natural, né? O nosso cérebro não gosta de mudar, a gente gosta da zona de conforto. Quanto mais energia eu preciso despender, mais o meu cérebro vai travar e vai querer que eu fique naquele lugar. Isso é natural, é cognitivo, é neurológico, comprovado pela neurociência, ponto. Mas existem formas que a gente pode construir para que a gente tenha menos resistência. Mas é natural haver resistência. Toda mudança traz resistência. Às vezes, resistência da equipe, que se vê muito segura com você como líder participando do operacional. E às vezes ela se vê tendo que resolver determinadas questões porque você está delegando e ela, resiste naquilo porque gera um conforto maior nas pessoas quando tem alguém garantindo esse lugar de decisão, né? Então, o que é importante aqui? Sim, a comunicação, né? É você centrar na comunicação, uma comunicação de forma clara, uma comunicação de forma transparente das razões do porquê que isso está acontecendo, para que esta mudança, né? Por que eles estão acontecendo? E você também tem um espaço de você saber como que a equipe está se sentindo diante dessa mudança, onde você está deixando de estar no operacional tanto, onde você está delegando mais para que eles façam, para que eles, inclusive, tomem decisões, e você está ficando, talvez, com alguns projetos mais operacionais, mais estratégicos, né? E está deixando o operacional mais na mão da equipe, mas lembrando, né, que delegar não é delargar, né? Eu preciso acompanhar, eu preciso supervisionar, mas quando eu faço uma delegação eficaz
quando eu delego para pessoas que estão em estágio de maturidade profissional necessário para receber uma delegação, quando eu ajusto expectativa, quando eu explico o que eu quero daquele trabalho, como eu quero que seja entregue, eu preciso ajustar com essa pessoa também como que nós vamos acompanhar, como que eu, como líder, vou acompanhar com você esse projeto. A gente vai se reunir uma vez por semana, uma vez por quinzena, enfim, para discutir sobre esse assunto, né? Então, e é importante, quando você começa esse processo, você reunir a equipe, conversar, mostrar como que você está se sentindo em relação a isso, se você tem insegurança, está tudo certo, né? Hoje, aqui no Instagram, eu falei muito sobre a vulnerabilidade na liderança. Se você não viu, entra ali nos stories, tem bastante coisa, tem ainda a caixinha de perguntas que eu não consegui responder ao longo do dia, que eu vou responder, sobre vulnerabilidade e liderança, e isso conecta demais com essa questão de saída operacional. Para quê? Para que a gente gere o mínimo de resistência. Então, comunique as razões, né, de forma clara. A transparência, lembrando aqui sempre, ela constrói confiança, né, e facilita essa transição. Então, quanto mais transparente eu for, mais isso vai dar a confiança, a equipe vai confiar no processo, e isso vai ter essa transição do operacional para o estratégico, ela vai ser facilitada. Não que não vai haver resistências, mas elas serão bem menores, né? Segundo ponto de desafio comum dos líderes que estão enfrentando, né, essa questão aí de sair do operacional e ser mais estratégico na liderança, é manter o foco no estratégico, né? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o operacional, ele preenche o nosso dia. Meu Deus, venho aqui, faço uma lista de coisas escritas aqui, vou dando check, e pego o caderno e uso o Trello, quem é mais tecnológico, e vou usando aqui uma série de ferramentas, Kanban e tal, e eu vou dando ali o meu check, né? Ah, fiz. O operacional, ele preenche o dia. Ele nos dá aquele senso de produtividade, de utilidade. Mas ele não tá, talvez, conectado com aquilo com a imagem que eu quero, né, transmitir do meu setor, ou com a importância que eu quero que o meu setor tenha para a estratégia do negócio, ou para a estratégia como um todo da organização, né? Então, eu preciso focar nisso, né? Então, aqui tem uma coisa super importante que eu separei, que é a gente tem que cuidar, evitar cair no operacional novamente, né? Então, a gente tem que manter essa disciplina, focar na visão, né? Qual é a visão que eu quero que o meu setor tenha? Para onde eu quero levar esse setor? Que tipo de entregas eu quero que ele tenha hoje, que eu quero que ele tenha no futuro? Eu preciso estar focado nisso, né? Então, o foco é parte da realização dessas metas, é parte da realização desse processo, de sair do operacional para o estratégico. Então, é importante não cair no mesmo lugar, né? Estar de novo. Eu vejo muitos líderes que eu atendo nisso, volta e meia, sobrecarga de novo, e quando você vai ver, existe sim uma lista de demandas super operacionais. E aí quando você fala assim, tá, mas e esse projeto estratégico que é importante de você tocar? Pois isso tá meio parado, eu não tô conseguindo acompanhar, enfim. Puxa, mas se isso é o que vai conectar e vai dar a possibilidade de que você possa melhorar, inclusive, o próprio orçamento do setor, né? Muitas vezes é isso também, né? Eu ser mais estratégico faz com que eu vá ter investimentos maiores no meu setor. Então, eu preciso pensar não apenas nisso que está me preenchendo e naquilo que obviamente, o operacional ele me demanda, mas eu preciso olhar para essas outras questões e olhar, bom, eu preciso destinar uma parte do meu tempo para essa estratégia e não cair neste mesmo lugar sedutor do operacional, né? Porque, como eu disse, o operacional é muito sedutor, ele nos dá o senso de produtividade e de utilidade. Você tem muita coisa a fazer. Participei de 1 milhão de reuniões no dia, cumpri um monte das minhas demandas. Ele traz isso, mas no final, quando a gente olha, tá, mas isso me deixou mais próximo de um objetivo, eu vou chegar mais próximo desse resultado, ou me deixou no mesmo lugar, ou às vezes até mais longe, né? Então aqui eu acho que fica essa reflexão aqui,
né? Então, para a gente recapitular aqui tudo que nós falamos, e eu estava olhando aqui o resumo que eu fiz e vi que tem um monte de coisa para falar sobre esse assunto. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um Reels sobre este assunto também, com coisas que faltaram aqui, né? Mas o que é importante disso? Tudo que eu falei. Então, a gente lembrar que eu preciso delegar de forma eficaz, que eu preciso desenvolver habilidades estratégicas, que eu preciso planejar e criar uma cultura de inovação. Para quê? Para que sim, eu possa sair desse lugar mais operacional e levar a minha liderança para um lugar mais estratégico. Eu diria que esses seriam os pilares desta transição, quando a gente está buscando sair do operacional ou ser menos operacional e ser mais estratégico. Então, eu sempre digo que o seguinte, a verdadeira liderança, ela vai estar no fato da gente poder olhar além do imediato e poder conduzir essa equipe para uma visão de longo prazo, né? Poder conduzir essa equipe para um futuro melhor. E eu não tenho como fazer isso se eu não sou estratégico também, né? E a grande questão é essa, não é que eu vou deixar determinadas tarefas operacionais, talvez eu ainda vou continuar fazendo, mas é eu ser mais estratégico, certo? Bom, gente, e vocês viram que nesse processo a segurança psicológica ela tá na base, né? Eu preciso ter segurança psicológica para criar a cultura de inovação, para gerar menos resistência, para comunicar com clareza e transparência com as pessoas e trazer elas para o meu lado. E aí, se você quer se aprofundar mais sobre esse tema e criar, de fato, um ambiente de segurança psicológica para a sua equipe, para você, mas principalmente ambientes onde todos prosperam, como eu sempre digo, onde você tem bem-estar e desempenho andando lado a lado, de mãos dadas, eu te convido para você fazer parte do workshop Segurança Psicológica na Prática de Liderança, que ocorre essa semana, agora, quinta-feira, dia 6 de junho. As inscrições estão abertas até quarta-feira desta semana, até dia 5/6. Tem ainda 3 vagas para o workshop. O link está na bio, né? Então é só clicar no link da bio. E se você tiver qualquer dúvida sobre o workshop, você pode me chamar aqui no direct. Lá na página, inclusive, do workshop, tem um link direto para o meu WhatsApp. O workshop, para quem não conseguir assistir ao vivo, ele fica gravado e você tem acesso a ele por 30 dias. Além disso, durante o workshop, após o workshop, aliás, vai ter um desafio de 7 dias, onde dia a dia eu vou liberar determinadas atividades para você praticar segurança psicológica no seu ambiente de trabalho, e você vai poder compartilhar os ganhos, as dificuldades, enfim, num grupo específico. E amanhã eu libero um pré-work do workshop para que vocês já cheguem aquecidos para o workshop de quinta-feira. Então, assim, sou suspeita para falar, mas tá imperdível. É a primeira edição desse workshop. Tem muito conteúdo, muita ferramenta prática de como que você tangibiliza segurança psicológica no seu dia a dia. Então, além de você melhorar as suas habilidades de liderança, você também vai contribuir para que a sua equipe tenha um ambiente de desempenho e bem-estar andando juntos. Além disso, além de você contribuir com a sua, o seu desenvolvimento, e a gente falou ali do desenvolvimento de habilidades estratégicas, e segurança psicológica a base de uma liderança segura, é uma habilidade estratégica, você também vai estar contribuindo para uma causa social. Então, lembrando, quem não me acompanhou, toda a venda, com este workshop vai ser revertido para as vítimas do desastre climático que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, que agora estão num processo de reconstrução, como eu disse lá desde o início, quando eu comecei a fazer o Segundas Seguras, voltado para isso. A gente tem muitas facetas disso que aconteceu no Rio Grande do Sul, e teve um momento das inundações, agora a água desceu e as pessoas precisam reconstruir, elas vão continuar precisando de dinheiro, precisando de ajuda, precisando de doações. E a minha forma justamente de ajudar é poder contribuir com o seu conhecimento, mas também poder ajudar as pessoas que estão ali. E aí, todo o dinheiro que vier do workshop, eu ainda vou acrescentar 25% e complementar as doações,
certo? Então, você ainda se capacita e ajuda numa causa social, tá bom? Então, clica lá no link da bio e não perde essa oportunidade de fazer diferença para a sua liderança, para a sua equipe, mas também para a sociedade com essa causa social, tá bom? Então, nos vemos no workshop. Muito obrigado por terem estado comigo até agora, né? Como eu disse, eu sempre falo bastante. Então, nos vemos segunda-feira que vem, no Segunda Segura, 19h30, aqui no Instagram, falando sobre os principais insights e como que isso se relaciona com as principais tendências em termos de gestão de pessoas e liderança que eu tenho acompanhado e que eu vi lá no Start CRH Leadership Experience e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, beijos, boa semana para vocês e nos vemos segunda que vem. Boa noite, nos vemos quinta, Cat. Um beijo grande. Tchau, tchau.